Tá bom. o vídeo, daí vai sair as ideias, eu vou apresentar o simpósio para esperar que a gente se conecte. Perfeito. Eu invito você a apresentar, tá bom? Tá, só uma coisa. Sim. Eu fiz um primeiro slide na abertura, eu botei o NILA e embaixo Liga de Hematologia e Hemoterapia, tá certo o nome? Sim. Então, tá bom. Começamos.
Boa tardes a todos. Sendo as 19h10 da tarde, damos por início o primeiro dia do primeiro simpósio online de hematologia e hemoterapia da Ligue. Eu sou Mayra Ferrer, eu sou secretária da Ligue, sou da Argentina, então eu não falo muito bem o português, mas vou tentar falar o melhor possível para que a gente possa as indicações que eu tenho que falar agora com vocês. Então, o primeiro para falar é que o simpósio acontecerá hoje, 13, 14, es decir, amanhã, sexta-feira, 21 de agosto, às 19 horas, por la plataforma de Facebook, en nuestra página de Facebook. Para gerar los certificados, as pessoas que assistam ao simpósio precisam assistir 3 das 4 aulas que van a ser dictadas. En cada aula, a gente vai lançar uma palavra-chave que ficará no PowerPoint do palestrante. Não terá um momento específico para pôr essa palavra na tela, então a gente tem que ficar muito atento, com muita atenção para não perdê-la. Você tem que poner correctamente 3 de las 4 palabras claves, ¿tá? No día 22 de agosto, sábado, será pasado un formulario vía email donde vocês terão que preencher con tais palabras chaves. Entonces, mi dica es, anoten as palabras claves para no se esquecer delas y fica prohibido ponerlas no chat ao vivo, ¿tá? Eso por un lado. Ok. ¿Cuál va a ser nuestra programación? Hoy tenemos una conversa sobre adenomegalía con el profesor Bruno, que ya voy a ir a presentarlo. El 14, mañana, sexta-feira, vamos a tener un caso clínico de hemoglobinopatías con la profesora Rosana Álvarez Callejas. No, el día 20 de agosto tenemos casos reales, interpretación do hemograma con a palestrante Fabiana Aidar Fermino. Y por último, para finalizar nuestro simposio, tenemos el día 21 anemia gestacional con la profesora Tatiana. ¿Tá? Entonces, voy a proceder a presentar a nuestro palestrante de hoy. Él es Bruno Vieira Díaz, graduado de la Universidad Federal Fluminense en el 2002 y tiene como especialización en clínica médica, hematología y hemoterapia. Muy buenas tardes, profesor. ¿Me está ouvindo bem? Bem, boa tarde, Mara, boa tarde a todos. Bueno, profesor, agora vou deixar para você para que apresente. Já pode... ¿Le sale a opción allí para apresentar? Não apareceu. Deixa eu ver se agora foi. A opção de apresentar ela ainda não está disponível para mim, Mara. Então, minha dica é que você salga e volte, mas quando volte, põe apresentar. Apresentar. Ok. Gente, por favor, no se esqueçam de anotar as chaves, porque si esquecen una o dos palabras chaves, ya no podrán tener el certificado. Entonces, anótemelas, por favor. Bruno, ¿você agora consigue apresentar?
mientras esperamos, no nos olvidemos las palabras llaves, por favor. Cualquier dúvida que tiverem, por favor, pónganlo no chat do Facebook Live. O professor responderá todas as perguntas. Então, não fique com vergonha, pergunte se não entender alguma coisa. Vocês se perguntem, tá? Professor, conseguiu? Só um pouquinho, gente. Ok, então, mientras vamos esperando que o professor Bruno possa unir-se e apresentar sua palestra, tenho uma informação importantíssima para vocês. Muita gente esteve perguntando sobre o que aconteceu com a primeira escola de hematologia e hematoterapia que iba a acontecer em maio. Agora irá acontecer, mas acontecerá em novembro. Então, tem muito atento para a página da Liga, porque aí estaremos repassando todas as informações nem bem terminar o simpósio. Bom, Bruno, deixo você o mando e boas palestras, gente. Bruno. Eu acho que tem que pôr para que a gente possa escutá-lo, compartilhar áudio. Claro, pon eso. Hay que poner presentar ahora. A tela inteira. Bueno, gente, mientras vamos esperando a que el profesor presente, profe, ¿se escucha?
Bruno, o senhor tem bloqueado... Agora você está me ouvindo, tá? Sim, agora sim. Então, mas é que quando eu entro, ele aparece que ele estava desbloqueado por causa do tamanho. Vamos ver se agora vai. Tá. Se não funciona... Segue me ouvindo, certo? Tá me ouvindo? Se não funciona o áudio... Acho que agora foi. Agora foi, ok, listo. Agora foi. Vê se vai dar certo. Se só me confirmem, por favor, se estão vendo a tela e me ouvindo, por favor. Estamos subindo, estamos vendo a tela. Assim que eu deixo ao senhor apresentar. Agora sim. Agora sim. Gente, boa noite, obrigado pelo convite. Agradeço bastante a Mara, a equipe, a doutora Fabiana e a todos que me convidaram para participar desse evento. Fiquei muito grato, ao Carlos também. Fiquei muito grato pelo convite. E, sem mais delongas, a gente combinou, então, de falar um pouco hoje sobre adenomegalias. É um tema que certamente é muito importante na prática clínica. Eu, como já foi dito ali na apresentação, eu sou médico hematologista. Então, naturalmente, na nossa especialidade na hematologia, nós recebemos muitos pacientes encaminhados para investigação de adenomegalias e, em alguns casos, já com diagnóstico firmado de alguma doença hematológica. Mas, independente de ser hematologista ou de ser o cirurgião que eventualmente vai fazer uma biópsia, todos os médicos precisam ter conhecimentos sobre esse assunto para poder avaliar bem o paciente e poder distinguir de uma forma um pouco mais precisa quais adenomegalias merecem mais preocupação, uma vez que são manifestações clínicas que aparecem em diversas doenças de diferentes áreas. Eu trouxe para a gente começar 3 casos clínicos, que eu vou dar apenas a apresentação inicial e não o desfecho diagnóstico nesse momento, e no final a gente vai voltar neles para discutir mais detalhes, certo? Então, aqui o primeiro caso clínico é uma paciente do sexo feminino, de 39 anos, casada, residente aqui em Florianópolis, natural do Rio de Janeiro. A queixa principal dela no atendimento era de dor no peito. A história da doença atual era bem objetiva. A paciente procurou um atendimento médico na emergência por conta de uma dor torácica, ventilatório dependente, iniciada 2 dias antes. Ela não apresentava tosse, não apresentava febre, perda de peso, nada disso, e o apetite dela era preservado, um bom estado geral. Ela não tinha nenhuma doença prévia no seu histórico, ela não tinha histórico de tabagismo e nem de etilismo, e ao exame físico chamava atenção os sinais vitais normais, a presença de mucosas coradas, hidratadas, nenhuma alteração nesse sentido, um abdômen também inocente, flácido, indolor. Não havia visceromegalias palpáveis ao exame físico e a ausculta pulmonar era normal. A única coisa mais relevante era a presença de um gânglio cervical direito, móvel, um pouco endurecido, com cerca de 2 centímetros, e um outro gânglio supraclavicular direito, de mesmas características, com cerca de 3 centímetros. Os exames laboratoriais de início mostravam um hemograma normal, função renal normal, função hepática também normal, uma lactato desidrogenase de 360, sendo normal neste laboratório até 240, então levemente acima do normal, um raio-x de tórax normal e um eletrocardiograma também normal. Fica uma pergunta para esse momento: quais exames devem ser realizados na sequência da investigação? Como nós estamos num grupo grande, no final, quando retornar o caso, acho que a gente pode tentar discutir de uma forma mais participativa. Nesse momento, eu vou seguir adiante, certo? No caso clínico 2, uma outra paciente também do sexo feminino, de 35 anos, casada, residente em Florianópolis, natural de Porto Alegre. A queixa principal dela era febre e ínguas na história da doença atual. A paciente tinha sido encaminhada por um clínico geral
com quadro de episódios de febre nos últimos 30 dias, que não ocorriam diariamente, e ela notou, nesse mesmo período de cerca de um mês, a presença de gânglios cervicais pequenos. Não tinha nenhum outro sintoma relevante, o apetite preservado. Não tinha nenhuma doença prévia também de relevância. De história social, ela tinha o etilismo e o tabagismo. E no exame físico, ela apresentava também sinais vitais normais, mucosas normais, hidratadas, coradas, o abdômen normal, sem visceromegalias também, a ausculta pulmonar normal. E ela também apresentava gânglios cervicais bilaterais, bem pequenos, de 1 centímetro, axilares bilaterais, com cerca de 2 centímetros, e também inguinais bilaterais, de cerca de 2 centímetros. Todos eles eram móveis e indolores. Eu não botei aqui, a consistência era fibroelástica. Nos exames laboratoriais iniciais, ela apresentava um hemograma com uma leve anemia, 10,5 de hemoglobina, os leucócitos em 2.420, os segmentados de 1.800, com 620 linfócitos, e as plaquetas de 124.000. A função hepática e renal eram normais, a velocidade de hemossedimentação e a proteína C reativa eram normais, o raio-x de tórax normal e o exame inicial de urina também normal. Mesma pergunta, quais devem ser os próximos exames realizados na sequência dessa investigação? E aqui a gente já passa para o terceiro caso. Um homem de 68 anos de idade, viúvo, residente natural da cidade de Capinzal, e veio encaminhado por conta de... A queixa dele era uma presença de caroço no pescoço. Caroços. Na história da doença atual, ele buscou atendimento, então, no seu município, por conta dessa adenomegalia cervical bilateral de cerca de 3 centímetros. Referia ainda a presença de sudorese noturna. Não tinha febre nem perda de peso, mas refere que no último ano teve 3 episódios de sinusite e teve pneumonia há 1 mês. Na história patológica pregressa, a hipertensão controlada com losartana e o diabetes mellitus em uso de metformin e glibenclamida. Etilista social. E no exame físico, sinais vitais normais, mucosas coradas, abdômen flácido, indolor, mas aqui ele tinha um baço palpável, a cerca de 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. A ausculta pulmonar era normal e tinha gânglios cervicais bilaterais palpáveis, com cerca de 3 centímetros, que eram indolores e móveis. Nos exames laboratoriais de início, um hemograma mostrando uma hemoglobina de 12,9, uma leucometria de 45.000 leucócitos, com 3.800 segmentados, e um predomínio muito importante de linfócitos. Quase 40.000 eram linfócitos, 69.750. As plaquetas eram normais, 186.000, e o restante dos exames também era normal. O raio-x de tórax, idem. Qual é a principal hipótese diagnóstica para esse caso e quais devem ser os exames realizados na sequência? Então, aqui nós temos 3 casos distintos, 2 mulheres jovens, um homem de quase 70 anos de idade, todos apresentando adenomegalias. A primeira paciente apresentava cervical e supraclavicular, a segunda apresentava adenomegalia generalizada e esse último cervical e um baço palpável. A gente vai voltar um pouquinho nesses casos. Falando um pouco sobre o tema conceitualmente, adenomegalias é um conceito para o aumento do tamanho dos linfonodos, especialmente quando eles atingem valor a partir de 1 centímetro, que pode estar associado ou não à alteração na textura e consistência dos linfonodos. Quando se avalia a prevalência disso, um estudo feito nos Estados Unidos mostrou que, na atenção primária, menos de 1% dos atendimentos eram motivados por adenomegalias. Não que apenas esses pacientes apresentassem adenomegalia, mas as consultas cujo motivo do encaminhamento, o motivo do atendimento, era a presença dos gânglios aumentados, era apenas de 0,6% nesse trabalho, nessa casuística. Desses atendimentos, muito poucos eram os pacientes que confirmavam doenças malignas. Cerca de 1% apenas, desse 1% originalmente. Então, na atenção primária, é uma prevalência relativamente pequena.
Mas se for desmembrado pela idade, a chance de ser uma doença maligna aumenta com o passar da idade. Se for dividido entre os pacientes abaixo de 40 anos e os acima de 40 anos, a diferença é de cerca de 10 vezes. Então, 0,4% apenas naqueles abaixo de 40 anos e cerca de 4% se forem aqueles acima de 40 anos. Então, aqui a gente já está vendo um fator muito importante associado, que é a idade. Bom, a causa das adenomegalias. A gente, quando estuda medicina, tem muita coisa que a gente precisa entender e tem muita coisa também que a gente precisa memorizar, né? E aí tem muitos acrônimos que nos ajudam a decorar algumas coisas. Eu confesso que esse acrônimo eu aprendi recentemente, agora, preparando essa aula. Eu não conhecia. Não sei se vocês já têm familiaridade. Lembra um pouco os Estados Unidos e especialmente a cidade mais latina dos Estados Unidos da América, que é Miami, já que estamos no evento aqui latino. Então, uma representatividade nossa na Flórida. Então, qual seria o Miami aqui? A presença de malignidades, como uma da primeira etiologia de adenomegalias, infecções, o A de doenças autoimunes, né? Autoimmune disorders. Aqui, talvez eles tenham forçado um pouquinho para poder fechar o acrônimo, mas vamos entrar no jogo aqui na brincadeira. Então, seria uma categoria miscelânea e causas iatrogênicas. Falando um pouquinho de cada uma dessas letras, então, as malignidades, sem dúvida, vão representar uma das principais causas, uma das principais motivações para que a gente fique muito atento com a avaliação da adenomegalia nos pacientes. Sem dúvida, é uma causa importante e que vai precisar de abordagem para poder receber, que o paciente receba o diagnóstico e encaminhamento adequadamente e rapidamente. E dentre essas malignidades estão as doenças linfoproliferativas, naturalmente, os linfomas vão ser importantes causas de adenomegalias. Além dos linfomas, numa outra apresentação de doença linfóide, a leucemia linfóide crônica, a leucemia linfóide também aguda, que pode cursar com adenomegalia, e os sarcomas e carcinomas, especialmente esses tumores sólidos não hematológicos, principalmente de forma metastática. Não exclusivamente, mas principalmente de forma metastática. Falar um pouquinho das infecções, principalmente os vírus. Então, infecções virais importantes, como HIV, vírus B, vírus C, de hepatite, citomegalovírus. Então, diversos vírus podem levar ao crescimento tanto difuso quanto localizado dos gânglios. Infecções bacterianas, como brucelose, a doença da arranhadora do gato, algumas infecções cutâneas, sífilis, tuberculose, linfogranuloma venéreo, são algumas das doenças bacterianas que podem cursar com adenomegalia. E outras, como toxoplasmose, doença de Lyme, fungos. Então, causas infecciosas, sem dúvida, vão representar um importante grupo das adenomegalias. As doenças autoimunes vão ser menos frequentemente causadoras de gânglios, mas também devem ser lembradas, como a artrite reumatoide, a síndrome de Sjögren, a doença de Still, dermatomiosite, lúpus. Então, são doenças que podem cursar com gânglios. É natural que o padrão possa ser diferente entre elas, mas um padrão que habitualmente ocorre nas doenças autoimunes é que esses gânglios sejam pequenos, móveis, indolores também, e que dificilmente vão ter um crescimento importante. Geralmente eles vão ficar pequenos constantemente. Na categoria da miscelânea, a gente coloca aqui doenças que são difíceis até de classificar realmente num grande grupo maior. A doença de Castleman, que lembra muito linfoma, e muitas vezes é feito até tratamento semelhante a linfoma. A síndrome de Kikuchi, que é o surgimento de gânglios aumentados, que podem vir associados a bastante sintomas constitucionais de curta duração e que depois têm um curso de rápida duração e tendem a desaparecer.
e os gânglios também tendem a involuir espontaneamente, e são gânglios benignos. A doença de Kawasaki e a sarcoidose são alguns dos exemplos de doenças que podem cursar também, doenças diversas que também podem apresentar adenomegalias, e histiocytose. E, por último, as causas iatrogênicas, que são muito menos frequentes. A doença do soro pode cursar com adenomegalias, e uso de medicamentos. Aqui eu já coloquei direto uma tabelinha só para a gente ilustrar, mas é muito difícil mesmo, que a gente consiga comprovar a relação entre o uso de medicamento e o surgimento das adenomegalias. Em poucos casos a gente consegue ter certeza que foi o medicamento causador, mas está descrito na literatura que esses medicamentos que estão aí na tabela podem causar adenomegalias. Talvez aqui a gente possa ressaltar as sulfas, a fenitoína, carbamazepina, como talvez dentre esses aqui os que podem causar de uma forma um pouco mais frequente. Quando vai ser feita uma avaliação, então, dos pacientes com adenomegalia, se eu tirei de um trabalho que sugere esse fluxograma, naturalmente eu não vou abordar passo a passo desse fluxograma, eu queria apenas dar aqui vamos dar um destaque para ele, mas eu queria dar um destaque lá para a parte de cima, que é o início da avaliação. Importantíssimo que o paciente com adenomegalia, ao ser avaliado, passe por uma avaliação muito criteriosa desde os primeiros passos de qualquer avaliação médica. A história e o exame físico aqui vão ser de suma importância. Avaliação de uso de medicamentos, de viagens, de ocupação, de exposição ocupacional, de histórico sexual, de histórico familiar, e no exame físico avaliar os gânglios em questão e a presença ou não de outros dados importantes no exame físico. Então, aqui na anamnese, a gente, nesse passo a passo que a gente naturalmente deve fazer em qualquer abordagem, é possível que aqui na anamnese a gente já tenha um direcionamento muito grande de quais são as principais suspeitas para aquele paciente em específico. Se a gente escolher alguns exemplos para a gente pensar, um paciente de 70 anos de idade, fortemente tabagista, que tenha um histórico de muitos anos de tabagismo, e que apresente um gânglio na região cervical, endurecido, único, grande, é uma abordagem muito diferente do que um adolescente com adenomegalia inguinal, por exemplo. Então, são históricos e perfis de pacientes que vão nos direcionar bastante para saber para qual deles a gente tem mais motivo de suspeitar, por exemplo, de câncer. Então, nesse exemplo que a gente mencionou agora, um paciente idoso fortemente, com histórico de tabagismo muito forte e um gânglio duro cervical, a possibilidade de um tumor de cabeça e pescoço, de um carcinoma, é muito grande, é muito maior, e naturalmente esse paciente precisa ser abordado de forma atenta quanto a isso. Na história patológica pregressa, um paciente que já tem histórico de doença hematológica, por exemplo, e apresenta uma massa, um crescimento de gânglio, possivelmente vai ser necessária uma abordagem mais agressiva em termos de biópsia, uma vez que a gente pode estar diante de uma recidiva, por exemplo. Então, há diversos fatores que só na anamnese a gente pode já identificar como motivos de maior suspeita. E no exame físico, ao palpar os linfonodos, naturalmente vai ser muito importante avaliar a consistência. Não é uma regra absoluta, mas os linfonodos muito mais endurecidos, eles trazem mais motivo de suspeita oncológica. O número vai ser importante para a gente poder depois avaliar evolutivamente e poder avaliar comparativamente se está surgindo, a cada passar de dias e semanas, está surgindo mais cadeias envolvidas, ou se é um gânglio único. A localização, naturalmente, vai ser super importante. O tempo de duração. Então, um paciente que apresenta, lá na anamnese, a gente, por exemplo, poderia identificar um paciente que tem um histórico de um procedimento dentário realizado uma semana atrás.
aparentemente correu tudo bem no procedimento dentário e ele vem agora com diversos gânglios palpáveis submandibulares. Então, aqui a gente está usando o critério localização como um dos fatores. E, além disso, o tempo de duração também. Então, a correlação temporal entre o procedimento que ele fez e o surgimento dos gânglios, naturalmente, isso vai nos dar uma pista muito grande de que é muito provável que haja uma relação causal entre o procedimento dentário e o surgimento daqueles gânglios. Ou que não seja um procedimento dentário, um paciente que tem um quadro de amidalite recente e apresenta agora gânglios também submandibulares. Há uma tendência muito grande da gente correlacionar causa e efeito. E outros sinais e sintomas que certamente vão nos ajudar: febre, emagrecimento, perda de peso. Se ele tiver, por acaso, sintomas de icterícia, alguma coisa que nos sugira um envolvimento hepático, isso naturalmente vai nos levar a investigar de forma mais aprofundada a cavidade abdominal e assim em diante. Dor localizada. Então, a gama de opções aqui é infinita. A gente trabalhar com os dados clínicos e de história do paciente vão ser fundamentais para que a gente dê o próximo passo de forma mais direcionada e não saia de forma perdida, pedindo todos os exames e todos os tipos de investigação que a gente puder para todos os pacientes. Então, aqui acho que vale a pena a gente lembrar algumas cadeias, a gente não vai ler também cada um desses quadros, mas é importante a gente lembrar que a presença do aumento de gânglios em determinadas regiões, ela muitas vezes ela traduz problemas que ocorreram próximos àquela localização. Então, o exemplo que a gente falou agora há pouco, da localização submandibular, ela pode ter muita relação com a drenagem da cavidade oral. Então, processos dentários, processos gengivais podem muitas vezes levar ao surgimento de gânglios submandibulares. A região pré-auricular vai ter total correlação ali também com aquela região de cabeça e pescoço, envolvida principalmente na região auricular. E de localização, nessa parte aqui que a gente está falando agora, a região supraclavicular merece uma atenção redobrada de nossa parte, já que é incomum a adenomegalia supraclavicular benigna. A localização supraclavicular é um dado que merece atenção de maior suspeita oncológica. Não que seja garantidamente oncológica, mas aumenta muito a suspeita. A região axilar, ela vai ter muitas vezes correlação com a mama, então processos dentro daquela lógica de avaliar o perfil do paciente antes de pensar o grau de suspeita. Uma mulher de 60 anos de idade com adenomegalia axilar unilateral é absolutamente necessário, é indiscutível que a principal hipótese, uma das principais hipóteses vai ser doença da mama ipsilateral. Então, é fundamental olhar atentamente se o perfil daquele paciente já nos indica algo que precisa ser feito de investigação em particular. A região inguinal é uma região também que merece atenção de nossa parte, porque é em pacientes adultos super frequente que haja presença de gânglios palpáveis na região inguinal, e na imensa maioria das vezes o achado é benigno. É uma região que tem contato muito próximo com região anal e genital e, consequentemente, localizações que são muito associadas a infecções, a muita contaminação bacteriana e até a microbiota fisiológica. Então, são regiões que frequentemente apresentam crescimento de gânglios e, na grande maioria das vezes, são benignas. Mas é claro que também vão precisar de atenção da nossa parte. E dentro dessa lógica, alguns fatores nos chamam mais a atenção para pensarmos em malignidade. O sexo masculino, estatisticamente, quando o paciente é apresentado com adenomegalia, tem um pouco mais de chance de ser maligno do que no sexo feminino, mas isso é uma estatística apenas, é natural que não seja uma coisa que a gente possa levar tão a fundo. A idade, então, pacientes
quanto mais velhos forem, especialmente de 40 anos para cima, a suspeita de adenomegalia ser maligna é maior do que nos pacientes mais jovens. A duração prolongada, então, maior do que 4 semanas, aumenta a chance, enquanto que uma adenomegalia que acabou de aparecer é menos suspeita. É claro que aqui a gente está falando em probabilidade, a gente não está falando de certezas. A localização, então a supraclavicular, como a gente já comentou agora há pouco, e a adenomegalia generalizada. Se a gente compara que apresentam um gânglio único com aqueles outros que apresentam adenomegalia generalizada, é um pouco mais provável que a generalizada tenha a chance de ser oncológica, embora, mais uma vez, isso não é uma regra absoluta. A presença de hepatosplenomegalia concomitante aumenta um pouco o risco de ser maligno, e aqui a gente especialmente chama atenção para as doenças oncohematológicas, as doenças linfoproliferativas, e a presença de sintomas constitucionais. É claro que infecção pelo HIV também pode fazer febre, perda ponderal, sudorese noturna. Infecção pela tuberculose também pode causar tudo isso, mas a adenomegalia com esses sintomas constitucionais tem um pouco mais de risco de ser maligno. Muito importante, então, é essa mensagem que a gente está falando. Aqui eu já chamo atenção para essa mensagem que, sem dúvida, é uma das mensagens que eu gostaria muito que ficasse bem firme para que todo o público levasse para casa. Não vamos ser excessivamente agressivos de achar que todo aumento de gânglio deve ser câncer, deve ser linfoma. E aqui a gente já coloca essa chave importante, como o pessoal da organização pediu para a gente ressaltar, que é o do linfonodo reacional. Então, uma chance muito grande de que o linfonodo, ao ser aumentado, ele seja reacional e não maligno. Então, aqui até um exemplo de uma figura de patologia. Aqui à esquerda, uma biópsia de um linfonodo com padrão reacional, e à direita, um padrão neoplásico de um linfoma folicular. O linfonodo reacional, ele apresenta um padrão de folículos hiperplasiados. Dá para ver que eles são bem arrumadinhos, bem organizados, eles estão aumentados de tamanho, por isso, certamente, a adenomegalia, mas eles são bem organizados, enquanto que no linfoma, você vê que o padrão ele é muito menos uniforme, há uma diferença enorme ali entre o tamanho dos folículos e eles são muito mais desorganizados. É claro que isso a gente não vai ver no paciente, isso aqui é só já lá na frente, depois que uma biópsia for realizada, mas é um dado para a gente perceber como o padrão é diferente entre um linfonodo reacional e um linfonodo biopsiado de um linfoma. Então, essa mensagem de que nem toda adenomegalia é linfoma, mas eu queria lembrar do contrário também. De que nem todo linfoma é nodal, é linfonodal, é no gânglio. O clássico dos linfomas é o gânglio aumentado, e ali, ao ser biopsiado, vai ser feito o diagnóstico de linfoma, mas existem os linfomas extranodais. Então, não se surpreendam ao ver um linfoma ósseo, um linfoma gástrico, um linfoma primário de sistema nervoso central, um linfoma cutâneo e diversas outras localizações. Em tese, praticamente todos os lugares do nosso corpo podem ter linfoma. Então, aqui alguns exemplos rapidamente sobre isso. Um linfoma ósseo. Então, a imagem de tomografia e ressonância mostrava uma tumoração óssea. E aqui, naturalmente, o ortopedista foi chamado, porque era um tumor ósseo, até o momento não se sabia o que era, e ao fazer a biópsia era um linfoma. E aqui exemplos de linfomas cutâneos. Eu botei só 2 fotos aqui, mas a gente poderia botar dezenas, porque o linfoma cutâneo pode ser de diversas apresentações. Pode ser lesão descamativa, pode ser lesão papular, pode ser lesão maculopapular, pode ser um eritema difuso apenas, pode ser muita apresentação diferente. E esses pacientes muitas vezes têm hemograma normal, tem nenhum crescimento de gânglio em nenhum local, tem o tórax normal, tem o abdômen normal, gânglios periféricos nenhum palpável e a doença está só na pele. Então é muito importante a gente lembrar que nem todo gânglio é linfoma e nem todo linfoma vai ser apenas nos gânglios.
E aí, na abordagem diagnóstica, os exames de imagem, então a gente já falou da anamnese, já falou do exame físico, já falou de raciocínios que a gente precisa desenvolver para avaliar quem é mais suspeito para câncer e quem não é, e o exame de imagem muitas vezes é útil nesses casos. Mas é importante a gente lembrar que nem todo paciente que tem um gânglio palpável ele precisa ser rastreado com exames de imagem. O Colégio Americano de Radiologia sugere que nos pacientes que se decida fazer exame de imagem, se for criança e até adolescente de 14 anos, para que se dê preferência ao ultrassom e que já nos adultos considerar a tomografia. Pode ser feito também ultrassom, mas sendo o adulto é mais provável que esse paciente que mereça a imagem já mereça ganhar uma tomografia, porque ele naturalmente vai ser melhor estudado com tomografia. Mas esse assunto é muito amplo, é claro que a gente vai precisar direcionar de acordo com os dados clínicos e laboratoriais iniciais para ver quem precisa tomografar. Se a gente resolver pedir tomografia de corpo inteiro para todos os pacientes com gânglio, a gente vai submeter muita gente à tomografia que não precisava. Então aqui eu gostaria de voltar aos 3 casos, para que a gente possa dar o desfecho deles e depois abrir para as perguntas. Aquela primeira paciente que tinha adenomegalia cervical direita e supraclavicular direita, aqui eu queria chamar a atenção, a gente apresentou já o caso lá no começo, só para recapitular, ela tinha um ótimo estado geral, mas tinha uma dor no peito, uma dor torácica. Nesse momento aqui, a gente já sabe que ela tem um LDH levemente acima do normal, mas um hemograma bom. E no gânglio, a gente tem 2 dicas aqui que são interessantes para a gente. O gânglio, os 2 gânglios, eles são endurecidos. E uma coisa que a gente falou aqui durante a apresentação. Um dos locais é supraclavicular. Essa paciente, o que ela merece na sequência? Foram feitas as pesquisas de sorologias, e foram todas negativas. E ela fez uma angiotomografia de tórax. O atendimento foi num contexto de emergência, e o médico de plantão ficou preocupado por conta da dor torácica. Ficou com medo de ser uma embolia pulmonar. E o exame da angiotomografia foi negativo para tromboembolismo pulmonar. Mas, já que foi feita a tomografia, foi visto a presença de adenomegalia na região do mediastino anterior, que era de 3,2 por 2,4 por 1,9 centímetros. Então, não era uma massa grande, mas ela tinha uma adenomegalia mediastinal de cerca de 3 centímetros no maior diâmetro. Quais são as principais hipóteses diagnósticas nesse caso? E a indicação de biópsia? Foi optado por fazer uma punção por agulha fina, e aqui eu gostaria de abrir esse parênteses. Então, para a punção por agulha fina, ela tem alguma utilidade, mas é um procedimento que tem utilidade limitada. E aqui vai ficar bem claro uma das limitações da punção de agulha fina. Foi realizado para tentar fazer uma imunofenotipagem, que é um exame que sai rápido o resultado. Geralmente, no dia seguinte, já temos um resultado. E o exame foi negativo. Nesse momento, essa paciente foi encaminhada para a gente na hematologia. E os clínicos que estavam atendendo até então falaram, olha, eu não sei o que é, porque ela tem esses gânglios, a gente achava que era linfoma, mas a imunofeno veio negativa. E aí a gente insistiu. Ela precisa de uma biópsia excisional, ou seja, uma biópsia cirúrgica para tirar o gânglio e mandar para a patologia. Como ela tinha o pescoço e o supraclavicular envolvidos, era muito mais fácil do que entrar no mediastino. E foi feita, então, uma biópsia excisional do gânglio supraclavicular, que é aquele que a gente geralmente suspeita bastante. E na biópsia excisional confirmou um linfoma de Hodgkin. Então, essa paciente está em tratamento atualmente, ela começou a quimioterapia mês passado, está indo bem até o momento, e valeu aqui um grande ensinamento para a investigação de linfoma, que é o fato de que, por mais que a punção por agulha fina possa ter alguma utilidade, ela não é decisiva, porque mesmo linfomas, como o Hodgkin, não costumam marcar suficientemente na imunofenotipagem. Se fosse um linfoma difuso de grandes células B, se fosse um linfoma de Burkitt, se fosse um linfoma folicular,
diversos outros linfomas, provavelmente a imunofenotipagem teria detectado, mas a mensagem principal aqui é: essa paciente merecia investigação avançada, porque ela tinha gânglios em locais suspeitos, de característica suspeita, e a segunda mensagem importante é que a imunofeno negativa não descarta linfoma, ela precisou da biópsia excisional e confirmou o linfoma de Hodgkin. E aqui no caso 2, a outra paciente, uma mulher jovem, que tinha, além da adenomegalia, ela tinha febre. A adenomegalia dela era generalizada, mas todos os gânglios eram pequenos e de características inocentes. E, além disso, ela tinha um dado muito importante aqui laboratorial, que era a pancitopenia de leve intensidade. Faz muita diferença avaliar um paciente com pancitopenia se ela tivesse uma hemoglobina de 6, uma leucometria de 500 e a plaqueta de 10.000. Seria outra história. Mas ela tinha uma pancitopenia de leve intensidade. É claro que aqui o leque continua muito amplo. E aí, a gente precisa pensar no que a gente vai pedir a mais para ela. E a segunda pergunta é se ela tem, nesse momento, indicação de biópsia. Como a gente tem poucos exames laboratoriais, minha sugestão seria não proceder direto à biópsia, porque são gânglios pequenos. Ela tem adenomegalia generalizada, mas são pequenos, móveis, de consistência amolecida, e ela tem vários exames laboratoriais que ainda não foram feitos. Foi realizada uma biópsia. Eu até botei aqui, indicação bem questionável. Eu, particularmente, não teria feito nesse momento, mas é uma paciente que realmente foi biopsiada. E o resultado, aquele que a gente já mostrou mais cedo, um pouco antes. Veio um linfonodo reacional. Bom, e agora? Queimaram até a biópsia e a gente continua sem saber o que ela tem. Quando foi feita a avaliação laboratorial um pouco mais ampla, veio uma confirmação de sorologia positiva para HIV. E a pancitopenia, eu acho que eu não coloquei aqui, não coloquei. A pancitopenia não foi abordada com o exame da medula. Essa paciente começou o tratamento antirretroviral e, gradativamente, o padrão do hemograma foi melhorando. Hoje, ela tem hemograma normal, assintomática, fazendo o seu tratamento antirretroviral adequadamente e está em ótimo estado de estado geral. E o terceiro caso, aquele paciente de homem de 68 anos, que tinha adenomegalia cervical bilateral de 3 centímetros, com sudorese noturna, e tinha um baço palpável, e tinha um histórico relevante ali, que a gente deve levar em consideração também. Que ele teve 3 episódios de sinusite recentemente, de um ano para cá, e que recentemente teve uma pneumonia. Então é um paciente que chama atenção que ele pode estar realmente apresentando um padrão de imunodepressão, ainda não muito configurado, mas ele tem também um baço palpável e tem adenomegalia cervical. E é super importante olhar o hemograma dele. Ele tem 45.000 leucócitos, com predomínio absoluto de linfócitos, sem anemia e sem plaquetopenia, com o restante normal. Esse, eu até botei aqui qual é a principal hipótese diagnóstica, porque esse aqui o diagnóstico está pulando já, está aqui já querendo, está quase, as teclas estão teclando aqui para aparecer. Porque a gente fez a imunofenotipagem de sangue periférico e veio o diagnóstico, então, da leucemia linfóide crônica. Quais foram as dicas aqui? Leucocitose, com linfocitose, que muitas vezes aparece em pessoas assintomáticas. Uma grande parte dos pacientes com LLC é diagnosticado em exame de rotina, vai fazer um check-up com o médico do trabalho e aparece 40.000 leucócitos. Ou então vai fazer um check-up com o cardiologista porque está na hora de fazer e aparece 60.000 leucócitos. E o paciente está ótimo, não tem absolutamente nada. Então isso é um padrão muito frequente na LLC. Mas nesse aqui do nosso caso, é um paciente que a gente acompanha até hoje, ele não fazia exames rotineiramente, ele é do interior, então a gente nem sabe há quanto tempo ele já tinha essa leucocitose,
Ele se incomodou quando viu aqueles gânglios ali do pescoço começarem a crescer um pouco, ele procurou o médico, e aí esse médico do primeiro atendimento que já pela primeira vez já percebeu o baço palpável, e depois a questão do histórico da pneumonia, e tudo foi sendo colhido depois na anamnese. Então, esse paciente tem um diagnóstico confirmado de LLC. Importante ressaltar aqui também que o diagnóstico da LLC não requer biópsia de medula. O diagnóstico é na imunofenotipagem do sangue periférico. É absolutamente dispensável fazer a medula, não vai agregar nada no nosso diagnóstico. E biópsia do gânglio, vale a pena fazer ou não? Não vale a pena fazer. Não vai agregar nada também. O último consenso do ano passado do IWCLL, que é o International Working Group de LLC, reforçou esse conceito, que já é bastante presente, de que os pacientes com diagnóstico de LLC que apresentem adenomegalia não precisam de biópsia, porque faz parte do quadro clínico a adenomegalia. Então, a LLC é a doença na forma leucêmica, então no sangue periférico, naturalmente na medula óssea, que é equivalente ao linfoma de pequenas células, linfoma não Hodgkin de pequenas células, que é quando a pessoa tem essencialmente o gânglio e o hemograma não tem presença de linfocitose ou tem mínima linfocitose. É a mesma doença, que pode estar na versão mais ganglionar ou na versão leucêmica. É mais comum a LLC, a pessoa ter os linfócitos no sangue periférico e os gânglios são parte do quadro. Com isso, acho que a gente conseguiu abranger aqui alguns exemplos de pacientes com adenomegalias. É claro que tem assunto aqui para a gente ficar horas discutindo. Se o palestrante fosse infectologista, talvez ele fosse abordar subtipos ali de infecções que também podem causar adenomegalia. Um reumatologista talvez fosse aprofundar um pouco na parte do lúpus, da artrite reumatoide. Mas como o linfoma é, sem dúvida, um dos grandes motivos de suspeita na adenomegalia, e a gente procurou ressaltar aqui a importância de se lembrar do padrão reacional dos linfonodos, acho que a gente consegue ter uma ideia abrangente bem importante, e estou à disposição. Se houver perguntas e para debate, estou às ordens. Vai ser ótimo debater com vocês. Antes que nada, muito obrigado, doutor Bruno, pela palestra. Foi muito bom, super claro e, acima de tudo, é um tema de extrema relevância e que a gente vai encontrar no dia a dia, tanto na prática como já como formado, né? Perfeito. A gente fez uma pergunta. Alexia Araujo perguntou quando é indicada a biópsia excisional do linfonodo. Perfeito, excelente pergunta, obrigado pela pergunta. A gente falou rapidamente, eu vou até voltar um pouquinho aqui. Quando a gente falou sobre esses fatores de risco para a malignidade, é claro que aqui a gente não vai se ater exclusivamente a esses fatores. Mas quando a gente precisa ter o olhar mais atento, pacientes com adenomegalia persistente tem mais motivo para que a gente fique preocupado e encaminhe para a biópsia. Uma vez que uma grande parte das adenomegalias, dos linfonodos reacionais, eles tendem a diminuir espontaneamente com o passar do tempo. E aqui, essa duração que está aqui no slide, de 4 semanas, ela é um divisor de águas, assim, para que a gente pense nisso, mas é claro que a gente não precisa se ater de forma rígida. Os pacientes que apresentem linfonodos de crescimento rápido e persistente, então o linfonodo que segue crescendo e que os dias vão passando, eles seguem crescendo, aumenta a nossa suspeita de ser linfoma. Os pacientes que, junto com a adenomegalia, apresentam febre, perda de peso, sudorese noturna, é um perfil de pacientes que vale a pena a gente já pensar em biopsiar, porque, a não ser que ele já tenha um outro diagnóstico concomitante. Então, paciente que tem tosse, febre, perda ponderal, sudorese noturna, e é feito um diagnóstico de tuberculose, eu esperaria para biopsiar o gânglio, porque eu atribuiria de forma muito provável esse gânglio à tuberculose.
Mas, exceto nesse caso, a gente vai ficar muito preocupado do paciente ter um linfoma e que já seja um linfoma mais agressivo, que está causando sintomas constitucionais no paciente. Então, estaria bem justificada a biópsia, ainda que lá na frente o resultado venha como reacional. Mas está bem justificado num paciente sintomático com sintomas constitucionais importantes. Então, a localização e a consistência também vão nos ajudar, como a gente falou ali, o supraclavicular, e a consistência, um linfonodo mais endurecido, aumentando de tamanho progressivamente, persistente, também vão ser motivos de suspeita. Então, acho que são padrões do próprio gânglio, padrões clínicos e do histórico de evolução que vão nos ajudar a direcionar quem merece uma biópsia mais rapidamente. Muito obrigada, professor. Muito boa e clara a explicação. E, de novo, muito obrigada pela excelente palestra. Foi uma oportunidade única de tê-lo aqui com nós. Uhum. E foi clara, a gente recebeu muitos elogios pelo Instagram, falando o clara que foi a palestra. Então, eu acho que foi um sucesso. Muito obrigado por ter participado, por ter aceitado estar aquí con nosotros. Y lo vemos en la escuela. ¿Podemos contar con usted para la escuela de noviembre? Eu adoraria, porque infelizmente esse evento não pôde ser presencial por conta da pandemia. Adoraria numa nova oportunidade, que a gente possa debater pessoalmente, que certamente a gente tenha a ganhar ainda mais. Né? Sí, y para nosotros sería muy bueno poder tenerlo a usted y agradeceríamos muchísimo que eso pase. Así que, antes que nada, muito obrigado, Bruno. A gente que assistiu a palestra. Eu gostaria só de dar uma última dica, que se tiver qualquer dúvida que permaneça, ou se eu tiver falado alguma coisa errada, é só perguntar para a doutora Fabiana, que ela vai tirar todas as dúvidas de vocês. No, sí, obvio. Y quién sabe, podríamos aprovechar para hacer una live no Instagram. También sería muy bom tenerlo de nuevo con nosotros antes de novembro. Maravilha, podemos sim. Com certeza. Muito obrigado. Para quem não assistiu ao começo da palestra, o professor é o professor Bruno Vieira Dias, médico formado da Universidade Federal Fluminense, especializado en clínica médica y hematología y hematerapia. Y estuvo con nosotros en la palestra llamada Conversa sobre adenomegalia. Muy obrigado, profesor. Obrigado a você. Agora, aproveitaremos para passar algumas informações. Primeiro, temos a segunda palestra do simpósio. O tema será caso clínico, hemoglobinopatías, con la profesora Rosana Álvarez Callejas, a las 19 horas, pelo Facebook. Nas historias de Facebook, en estos momentos, tengo un tutorial de cómo ingresar al live para gente que precise. Por otro lado, no se esqueçam que en noviembre teremos nuestra tan esperada y querida Escola de Hematología y Hemoterapia. Então, para a gente que já se inscreveu e já adquiriu os ingressos, fique tranquilo que vamos a ter o evento e ele está preparado da melhor maneira. Será online por o contexto mundial que temos do Covid, mas será muito boa, as palestras são sensacionais. Eu vou ter super fã da escola. E eu acho que vocês também serão fã da escola também. Y para gente que no se inscribió, corre a se inscribir porque esta es una oportunidad única. Los temas son sensacionales, tienen certificado de horas y los palestrantes son lo mejor de lo mejor. Entonces, esperamos ustedes mañana y en la escuela, por supuesto. No se olviden las palabras llaves. Gente, por favor, anoten las palabras llaves en algún local, no celular, manden un mensaje porque van a precisar ellas en el día 22
de agosto, quando nós enviamos pelo mail o formulário de presença, tá? Tem que pôr ao menos, no mínimo, 3 palavras-chave das 4 que van a ser para obter o certificado. Então, foi isso, senhores. Eu espero que a gente haya disfrutado da palestra. Muito obrigado ao professor Bruno e a todas as pessoas que assistiram. E esperamos amanhã. Tchau, tchau.